Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação neste mês que é dedicado às vocações. Que alegria, né? Antes, convido a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares, para que se unam conosco neste dia 2 de agosto. Enquanto isso, deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para que você seja sempre lembrado quando nós iniciarmos uma nova publicação. Neste mês, como já falamos, a igreja ela celebra as vocações. Hoje, nesse domingo, dia 2/8, nós lembramos e a igreja reza pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados, pelos diáconos, por todos aqueles que dedicam a sua vida ao serviço de Deus de forma consagrada, de forma dedicada ao serviço da igreja, ao santo sacrifício, a ser esse Cristo, esse in persona Christi na vida de tantas pessoas. E a gente já parabeniza e já reza por todos aqueles sacerdotes da nossa Igreja Católica, nos unindo à Santa Mãe Igreja, rezando, rogando por eles e consagrando a cada um ao coração imaculado de Nossa Senhora, Mãe de toda vocação. E como eu dizia, a igreja celebra as vocações. Hoje a sacerdotal, diaconal, religiosa. Vamos falar também das vocações familiares, da vocação leiga. É um mês voltado para a reflexão e oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus sacerdotes santos, sacerdotes doados, que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão com a unidade da igreja, no seio da igreja, da mesma forma que vamos pedir por tantos outros irmãos que se abram à vida religiosa, que se abram à vida familiar, à forma leiga, mas que busquem a Deus, que busquem descobrir qual é a sua vocação e que também se abram a este chamado que nós fazemos para você hoje, que é CDJC. Porque o DJC, como a gente vai ver daqui a pouco, ouvir daqui a pouco, é uma vocação, é um desejo de Deus no seio da sua igreja. E rezemos para que Deus possa despertar novas vocações para o seio da Mãe Igreja. Porque, como diz a palavra, não fostes vós que me escolhestes, mas que eu vos escolhi, mas eu que vos escolhi. Então, que o nosso coração estejam aberto, assim como uma grande terra, esperando a semeadura de Deus, que os nossos corações estejam dóceis a este chamado. Porque Deus muitas vezes chama muitos, e a gente, por estarmos desatentos, a gente não escuta o chamado de Deus. E aquele chamado de Deus, ele é único e intransferível. Deus chama você, mas muitas vezes nós temos medo de perder, achamos que vamos perder, quando na verdade a nossa vocação, descobrir a nossa vocação é para a nossa felicidade. E Deus ainda nos dá o dom gratuito de com a nossa vida servir a muitas vidas, restaurar muitas vidas. Então, que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos estejam atentos para escutar, para estar dócil ao chamado de Deus. Então, este mês vocacional, este mês de agosto, é uma época muito produtiva para aqueles que querem descobrir e colocar em prática a sua missão no mundo. Porque ninguém veio ao mundo por acaso. Assim como o Filho veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, nós também somos chamados a descobrir a nossa própria vocação. A gente já viu que a vocação universal para todos, a qual todo ser humano é chamado, é a vocação ao amor, à caridade, à santidade. Mas precisamos estar atentos também àquela a que o Senhor vai nos chamar de modo específico para glorificá-lo e para servi-lo no seio da humanidade.
A uns Deus chama a ser padres, outros a ser leigos, leigos consagrados, outros chama a serem religiosos, outros leigos celibatários, a ser DJC no seio da igreja, a ser outra vocação específica, porque existem muitas vocações na nossa igreja que é chamado de Deus. Temos muitas outras comunidades irmãs que a gente sabe que é chamado de Deus, que é uma vocação na igreja. Então, esse tempo é um tempo propício para que a gente se abra, para que a gente perceba que a gente esteja tão unido a Deus a ponto de escutá-lo. Porque eu posso te dizer, muitas vezes Deus já até mostrou para você o que Ele quer que você faça. Mas você, por medo, por covardia, porque não querer entrar no sacrifício, foge dela. E como a palavra diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E há muitos são chamados que não atendem o chamado de Deus. E há outros que querem ser sem ser chamado de Deus e também não dá certo. Por isso, neste primeiro domingo, que é hoje, nós celebramos quem? O Dia do Padre. Uma homenagem, em homenagem a São João Maria Vianney, santo padroeiro dos sacerdotes, filho de uma família de camponeses no interior da França. Quando ele entrou no seminário, embora fosse considerado um modelo de piedade, ele tinha dificuldade em acompanhar os estudos de filosofia e teologia. Mas mesmo assim, São João Maria Vianney recebeu a ordenação sacerdotal e se tornou um dos maiores confessores da igreja e padroeiro dos párocos, porque como a gente diz, Deus capacita os escolhidos. Deus é quem capacita os seus escolhidos a viverem a sua vocação. Ah, por que isso? Não, Deus é quem capacita. Deus, quando nos chama, Ele tem o seu propósito e Ele vai dando-nos condições de viver aquilo para qual Ele nos chamou. Como dizia os nossos avós, né? Só segura o pote, ou só segura na rodinha quem pode com o pote, ou algo assim, né? Então, assim, Deus ele não dá uma graça, não dá um dom, não dá um carisma, ou não nos dá para a gente carregar sem antes nos ter dado a força. O Senhor vai nos dar o pote com água, mas Ele vai nos dar a rodinha para a gente poder sustentar, para a gente poder conseguir fazer a sua vontade. E a sua graça vai estar sempre conosco, até os confins. E aqui nós queremos saudar de modo especial todos os sacerdotes da Igreja de Cristo. Nossa Santa Mãe Igreja Católica, da nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Rezamos a Deus pelo Santo Papa Francisco, por Dom José Antônio, que é arcebispo de nossa arquidiocese, por todos os párocos, vigários paroquiais que, na graça de Deus, acolhem o DJC nas diversas missões e extensões. Queremos saudar o Padre de Cascavel, do Canidezinho, da Palmácia, de Pacoti, de Antônio Bezerra, Mucunã. A Deus todo louvor e toda glória, porque tendo escolhido vocês, meus irmãos, nossos pais espirituais, como já dizia São João Maria Vianney, vocês são o amor do coração de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus faça com que seus corações sejam mansos e humildes, semelhantes ao dele. E como estamos falando de vocação, já que este mês é todo voltado para a vocação e hoje, de modo especial, celebramos o Dia do Padre, porque a igreja viu da importância de lembrar esses homens doados, esses homens dedicados que abrem mão para poderem viver na essência o chamado de Deus. E nós não poderíamos de deixar de render graças por estes que nós já falamos, por esses párocos que nos acolhem, por todos os padres da nossa arquidiocese, pelos padres do mundo inteiro representado pelo Papa, assumido, né, no pastoreio do Papa Francisco, que nós não poderíamos hoje, de modo especial, como vocação DJC, lembrarmos e exaltar a Deus pela entrega e sacerdócio de nosso pai fundador, Padre Marcos Oliveira. Como nosso coração resplandece de alegria diante de Deus, porque o fez sacerdote, por tê-lo feito sacerdote, por ter escolhido, porque na sua misericórdia o tem sustentado até aqui.
mas também fazendo dele seu servo e nos dando a graça da vocação DJC. Por que que nós temos tantas alegrias? É porque nós temos um padre que é nosso fundador? É sim, também. Mas porque a ele foi dado a graça de nos fazer conhecer o carisma e a vocação DJC, de qual nós somos partes. Sim, nós somos DJC e nós temos a grande alegria de servir a Igreja de Cristo com um estilo próprio, como um movimento católico de evangelização, movidos e guiados sempre pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, por uma graça dada, pelo carisma dada a este servo de Deus. Muitos são chamados a ser sacerdotes, mas a este, a que nós agradecemos a Deus, que é nosso Pai fundador, ele também deu a grande responsabilidade, o grande carisma de fundar o DJC como vocação da sua igreja, para fazer com que pessoas como eu, como tantos irmãos da nossa comunidade, pudessem ter uma vida diferente da que nós levávamos, uma vida de conversão diária, uma vida que deixa tudo para trás, tudo que era lixo, em busca do prêmio do alto que está em Jesus Cristo. A minha vida foi transformada, a vida de tantos outros irmãos foram transformados, porque pela graça de Deus e pelo sim do Padre Marcos, a vocação DJC foi fundada, foi firmada numa caminhada discipular e até aqui, com 20 anos, nós podemos dizer que alegria sermos DJC. E foi esse carisma, meus irmãos, que Deus colocou no coração do Padre Marcos desde a inspiração inicial fundante, quando pelo evangelista João lhe deu a conhecer a vontade de Deus para o DJC. Meu Pai é glorificado quando vocês são meus discípulos e produzem muitos frutos. Ou seja, Deus inspirou no coração do Padre Marcos a sua vontade. Meu Pai é glorificado quando vocês são meus discípulos, e produzem muitos outros discípulos. É o nosso evangelho de fundação. E com tudo que somos, que a vocação DJC, com sublime chamado de ser e fazer discípulos missionários no caminho da palavra de Deus, num desejo profundo de reavivar, meus irmãos, de desenvolver integralmente a vida cristã batismal, na perspectiva do seguimento de Jesus, que hoje nós podemos com alegria proclamar neste Dia do Padre. Muito obrigada, Padre Marcos, pelo seu sim, por todo o amor e sacrifícios dedicados a nós, à sua igreja, ao crescimento de tantos discípulos, à transformação de tantas famílias, à conversão de tantos jovens. Na escola que é o DJC, o senhor tem sido um exímio professor, não só nas palavras, no amor, no testemunho. Pois ser DJC, viver aquilo que Deus escolheu para nós, é bom de nós. É bom demais ser discipulado. E por que nós temos essa alegria hoje de louvar a Deus? Porque a nossa vocação, ela foi inspirada, ela nasceu do desejo de Deus, de que nós pudéssemos ser católicos diferentes, de que não fôssemos católicos lagartixas, que não fôssemos católicos com um pé na igreja e outro pé no mundo, mas católicos autênticos, que buscam a Jesus, que buscam a intimidade com o Senhor na oração pessoal, na meditação da palavra, na busca incessante de ser de Deus, enfrentando os desafios do nosso dia a dia, no nosso dia a dia, com quem estivermos, onde estivermos, de ser essa vocação, de ser esse DJC, de ser discípulo de Cristo e assim testemunhar para que outros tantos o sejam. Muito obrigada, a gente agradece de coração e que muitas vocações para a glória de Deus, muitos corações despertem para ser DJC e assim a alegria de Deus e a sua alegria seja imensa, porque quando nós somos DJC, quando vivemos o nosso carisma, quando abraçamos a nossa vocação com tudo aquilo que Deus nos deu, eu sei que o Senhor fica muito feliz. Isso, ser DJC, meus irmãos, é viver o que Deus escolheu para nós. Inspirado no coração deste teu servo,
E nós somos uma vocação na igreja, um chamado que Deus fez para sermos esse DJC para valer. E para você, meu irmão, que já é da caminhada, ou para você que nos escuta hoje, o que é ser DJC? Uma de nossas discípulas comprometidas de aliança respondeu que é ter um movimento, o maior carinho de Deus na minha vida. É ter no movimento o maior carinho de Deus na minha vida. É ter uma família fora a minha, um sentido, uma resposta, uma razão dada primeiro pelo encontro pessoal com o esposo Jesus. CDJC para mim é acordar todos os dias e tudo ser voltado a esta obra, quer numa sede, quer nas atividades ordinárias do dia a dia. É um amor sobrenatural que vai além da minha natureza ferida. É ter um caminho certo de santidade, onde sou chamada a caminhar na unidade com tantos irmãos e irmãs que ofertam sua vida por amor ao Cristo. CDJC é ter sentido de vida, pois foi aqui onde encontrei a vida escondida em Deus, Jesus Cristo. E é isso mesmo, Alessia. Muito obrigada pela sua resposta. CDJC é estar envolvido neste amor de Deus que nos impulsiona a ser com Ele aquilo que Ele quer, mas também a fazer outros discípulos para Ele, para que outros venham experimentar desta graça, desta alegria, de sermos dele, de pertencermos a esta família. Essa é parte de uma família, como você disse, de irmãos que antes nem sabíamos quem era, mas que Deus, na sua graça salvífica, foi nos fazendo um só coração, uma só comunhão de amor. Nós estamos em vários locais, somos de vários locais, mas que Deus nos fez ser uma só família. Daí o grande valor da comunhão fraterna do DJC. Amigos e irmãos que antes nem se conheciam e que talvez nem viessem a se conhecer pela questão da geografia, pela questão de estarmos em locais diferentes, em contextos diferentes. Mas Deus, pela sua graça, no seu Espírito Santo, nos uniu e hoje nós somos uma só família, pessoas da Serra, do Pacuti, da Palmácia, os nossos irmãos mais novos da Guaiúba, da Mucunã, Canidezinho, Antônio Bezerra, de Cascavel, da Serra, a Praia, estamos aí, estamos na capital porque é Deus. No fundo, tudo isso é Deus que nos uniu. E mesmo sendo de locais diferentes, nos fez uma só família. Quantos amigos não nasceram que são de locais diferentes e que hoje se tornaram uma amizade profunda, uma só família? Isso é graça de Deus. E esse CDJC, meus irmãos, é o modo como nós somos católicos. E nós somos católicos com carisma do DJC. Nós somos isso, essa grande família, com carisma próprio, sendo católico desse modo diferenciado. Não porque nós somos melhores, mas sendo e vivendo com autenticidade aquilo que Deus quer para nós. De modo que nós precisamos sempre e cada vez mais ser um tronco forte, para que esse amor de Deus, essa família, essas pessoas que estão de diferentes locais, estejam todas no mesmo tronco, que é Jesus, que nos deu o DJC como essa base para que nos firmássemos cada vez mais. E desse tronco forte para a vitalidade dos ramos e frutificação missionária, de onde sairão muitos ramos. Vocês estão entendendo? Deus nos uniu de vários locais diferentes, nos fez ser um só DJC. Hoje, nos fez ser um tronco forte, graças a Deus. Já não somos os de lá, nem os de lá, nem os de lá. Nós somos um só DJC. Para quê? Para que desse tronco saiam novas ramificações. Para que desse tronco a vitalidade dos ramos possam frutificar e que saiam muitos mais ramos, muito mais brotos novos, né? Que a gente possa crescer, que a gente possa multiplicar atendendo o desejo de Deus. Meu Pai é glorificado quando vocês são meus discípulos e produzem muitos frutos.
E é isso que Deus quer de nós, ser e fazer novos discípulos, nessa grande comunhão de amor que é o discipulado de Jesus Cristo, a nossa vocação, com o nosso carisma próprio, com o nosso estilo próprio de viver. Ser DJC é muito bom, vocês não têm ideia do que é ser DJC. Então, todos aqueles, meus irmãos, que desejarem fazer conosco este caminho de crescimento na vocação DJC, serão orientados pelo MEAD, que é o nosso método de evangelização e acompanhamento de discípulos. Então, se você desejou, se você ouviu, e eu quero ser esse DJC onde a minha alma foi configurada a Cristo, onde eu possa caminhar na unidade com tantos irmãos. Então, se acendeu no teu coração, sendo você da obra ou não, de querer crescer no discipulado, nessa vocação que Deus deu no seio da Santa Mãe Igreja, você vai ser acompanhado dentro de um crescimento na vocação DJC, sendo acompanhado e orientado pelo MEAD desde os inícios. A espiritualidade que nos santifica e nos sustenta na vida e na missão, ela é cristocêntrica, ou seja, é Cristo no centro de tudo, e também é paulina. Por isso que São Paulo é o nosso patrono. No decorrer da caminhada discipular, todos devem ser irmãos, ter devoção a Santa Maria de Nazaré e São Paulo, meditar a palavra de Deus com os temários, com o ofício divino, orar no Espírito e render-se a Ele seus carismas, celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos da Igreja e observar os mandamentos da lei de Deus, inclusive o dia do domingo. Então, meus irmãos, você tendo escutado como o DJC nasceu, nós já escutamos em outros podcasts, do como esse DJC é transformador na vida de muitos, como tem sido na vida da Alessia, que é uma jovem que está como conselheira dos jovens, que está cada vez mais se fortificando na vocação DJC, porque Deus tem planos. Você que já caminha, que ainda não se abriu, mas quer se abrir, quer viver isso, quer ser discípulo de verdade, abra seu amor de Deus, experimente tudo isso que esta obra, que esta vocação tem oferecido para você. Ou se você nos escuta hoje, quer nos conhecer, quer ser discípulo de Jesus para valer, vem conhecer o nosso carisma. Procura o discipulado mais perto de você. Procura quem mora nas mediações do Antônio Bezerra. Nós temos a nossa sede aí, no Canidezinho, na Vila Manuel Sátio, na Mucunã. Na Mucunã nós temos tanto a missão Mucunã e a missão Família em Oração. Temos a missão Guaiúba, Palmácia, temos Pacuti, temos em Cascavel, na Serra, na Praia. E você pode encontrar os nossos endereços, o endereço de cada uma das nossas sedes no nosso portal, como também os contatos de cada um. Você acessa www.djcbrasil.com.br e você vai encontrar tudo isso aí. Sim, meus irmãos, nós somos uma comunidade de amor, uma escola de Jesus, como sempre afirma o Padre Marcos. Por isso, o meu convite para você hoje, vem ser DJC com a gente. Ser DJC é bom demais, pois juntos nós somos mais, juntos nós somos fortes. E você que já é DJC e que já vive essa alegria, que já vive esta experiência de ser DJC, você pode deixar aí nos seus comentários o que o DJC tem feito na sua vida. Qual a transformação que o DJC fez na sua vida? Ele tem contribuído como vocação para a sua caminhada cristã? Pode deixar aí nos comentários. Você pode edificar aos irmãos que vão entrando, deixando o seu testemunho, deixando o seu comentário. Eu, particularmente, posso dizer que o DJC transformou a minha vida há 20 anos, e há 20 anos caminhando com todas as dificuldades, com todas as alegrias, eu posso dizer, eu sou DJC e essa é a minha vocação, por isso cada vez mais eu quero ser consagrada a esta obra, porque a gente encontra o sentido, como dizia Alessia.
a gente encontra o sentido. Muitas vezes, para encontrar esse sentido, nós vamos ter que passar por muitas coisas. Mas quando a gente encontra, por nada no mundo a gente quer largar. É como a palavra de Deus diz: quando a gente encontra o tesouro, vende tudo o que tem para ter aquele tesouro com você. E o DJC é um tesouro, é uma pérola. É o amor de Cristo derramado no seio da humanidade. E ele já fazia isso quando, na inspiração inicial fundante, colocava no coração do Padre Marcos o desejo de que na sua igreja tivesse uma vocação como a nossa, que zelasse pela palavra, que zelasse pelo amor à Eucaristia, que tivesse um jeito próprio de evangelizar, para que muitos católicos pudessem se firmar como os católicos, para que suas vidas fossem reavivadas, para que seu batismo fosse sempre renovado pelo Espírito Santo. E isso é CDJC. Então vem experimentar, vem CDJC com a gente. E você que é discipulado, viva esta alegria, deixa que esse sangue bom, o sangue de Cristo, o sangue do desejo de Cristo corra nas suas veias. E você que está caminhando conosco, que ainda não descobriu o quanto Deus está fazendo na tua vida quando te escolheu, porque você não está aqui por acaso. Foi Deus quem te escolheu. Então se abre a este novo de Deus, se abre ao desejo de Deus na tua vida e deixa Deus ir fazendo cada vez mais. Por isso, Senhor Jesus, nesta noite, nesse podcast, nós queremos te louvar e te agradecer pelas vidas, pelas vocação da tua igreja, Senhor. Por todos aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor elegeu, a quem o Senhor consagrou. Pelos todos os nossos sacerdotes, Senhor. Pelo sacerdote de Cascavel, Padre Mascarenhas, pelo Padre Edinaldo, pelo Padre Francisco, pelo Padre Nonato, pelo Padre Paulo e por todos os outros padres das nossas, pelo Padre Marcos que está na Guaiúba, pelo Padre Edegilson, que é vigário paroquial, por todos os outros padres da nossa região, do nosso Ceará, que o Senhor possa cada vez mais abençoar com a sua graça, dando-lhes o teu coração, coração manso, humilde. E também vem, Senhor, com a mesma graça, fortalecer a vocação da EJC, para que com estes irmãos, que são representantes teu aqui na tua igreja, possamos ser força, possamos ser luz, possamos cada vez mais nos firmar para evangelizar, para ajudar os católicos a serem católicos de verdades, para que busquem o caminho que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nos abençoa. E muito obrigada porque nos concedeu a graça de sermos EJC. Por isso eu te peço, a messe é grande, Senhor. A messe da tua igreja é grande. Manda pastores, manda discípulos para a tua obra e que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade e que possamos te glorificar em produzir muitos frutos. Tudo te entregamos, Senhor, e te pedimos que a graça do teu Espírito Santo nos santifique, nos unja, esteja conosco. E te entregamos a nossa vida, a nossa missão, a nossa vocação aos cuidados da Santa Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe do DJC. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. CDJC é bom demais. É com essa frase que hoje eu termino esse podcast. Graça e paz para você. E eu convido a você a divulgar, a compartilhar o nosso podcast com quem você puder, nos grupos em que você estiver, para que a graça de Deus, o amor do Pai, possa alcançar muitas pessoas e muitos frutos sejam produzidos para Jesus. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.